Olá, turma boa. Eu sou Diogo Silva, professor de atualidades, de história, geopolítica, história de prefeituras, enfim. Eu tenho a formação e pós-graduação em história e trabalho com concursos públicos há mais de 20 anos, né? Também dei aula nas escolas particulares de São Paulo, enfim. Estamos aqui no Vencendo Concursos e é muito importante para a gente que você acesse o canal, dê um like, após o vídeo faça um comentário, que esse é o nosso trabalho. É isso que alimenta a gente a conseguir produzir vídeos gratuitos para vocês. Neste bloco, eu vou trabalhar com a primeira quinzena de fevereiro. Hoje é dia 17 de fevereiro, quando estou gravando, né? Eu gravei muito na segunda e na terça, graças a Deus. Minha voz tá meio rouca, mas eu ainda achei que dava para me transmitir aí a vocês, né? E então eu optei por gravar. E aí, ontem fiquei tomando analgésico e tal, fiquei quietinho em casa, assim, só trabalhando, produzindo material. Então nós vamos falar da primeira quinzena de fevereiro, tá? E é extenso, é muito extenso. Agora, assista todos os vídeos até o final, e especialmente esse que tem uma surpresa excelente para você que vai prestar os concursos aí, tá bom? Então vamos lá para os slides? Semana de 1º a 15 de fevereiro de 2022. Muito bem. Partido Socialista vence eleição legislativa de Portugal. Liderado pelo primeiro-ministro António Costa, Partido Socialista conquista maioria absoluta no parlamento português. Olha, esta eleição não foi uma eleição que merecesse aí, digamos assim, muitos comentários. O único comentário que eu faria é que ela foi antecipada porque ele não tinha conseguido aí conquistar, né, o orçamento. Então anteciparam, isso acontece nos regimes parlamentaristas, quando você não consegue ter aí a aprovação do orçamento, é necessário que se faça uma nova eleição. E o presidente socialista António Costa, primeiro-ministro, desculpa, sagrou-se vencedor. Reitero apenas que Portugal tem sido aí local de procura de muitos brasileiros, nunca se migrou tanto para lá, e também Portugal tem sido um grande exemplo de vacinação na Europa. Mas eu gosto sempre de lembrá-los que todo o processo eleitoral, teremos eleições esse ano na Hungria, onde Bolsonaro acabou de visitar, que será gravado na segunda quinzena de fevereiro, né? A visita dele à Rússia também. Então, todos os países, o ano passado, a eleição na Alemanha, as eleições todas da América do Sul, eu sempre indico como tema político dos editais de atualidades. Perfeito? Então, eu diria que é muito mais um exemplo factual do que uma exigência analítica profunda desse processo eleitoral. Apenas que a esquerda, né, também venceu lá em Portugal. Tá bom? Então, uma informação tranquila, simples. Aí foi dia 30 de janeiro o processo eleitoral já de 2022. Bom, Talibã, meu Deus. Vamos fazer sempre uma distinção. Existem grupos extremistas, fundamentalistas, que andam pelo mundo, daqui a pouco você vai entender melhor isso, que procuram estabelecer conexões para um projeto islâmico mundial, e existem grupos extremistas que são mais locais. O Talibã é localizado no Afeganistão, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, o Boko Haram
na Nigéria. Já o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, esses procuram se estabelecer em vários países. Hoje não é necessário mais construir um campo de treinamento de terroristas. Pela internet hoje você faz aí esse treinamento e por isso que esses grupos se tornam grupos aí, digamos assim, espalhados pelo mundo. Mas o que aconteceu nesse slide que está aqui é o seguinte: é a primeira vez que o Talibã sai, o regime que está governando desde agosto, né, de 2021, com a saída das tropas americanas, o Afeganistão, e aos poucos vem impondo o seu regime fundamentalista, levado a sério com as regras da Sharia, que ele foi tentar negociar lá na Noruega com vários países e assim, negociar a liberação de mais de 10 bilhões de dólares que estão presos em bancos internacionais. É a primeira vez que uma delegação dele faz esta saída, né? Porque realmente o Afeganistão, olha a última palavra, a fome ameaça agora 23 milhões de afegãos, 55% da população, segundo a ONU. Porque a gente sempre tem dito, é um país extremamente pobre, que vive agora se chamando Emirados Islâmicos do Afeganistão, e que impõe o poder no poder político aí um olhar religioso, misturando, né, esses conceitos religiosos com conceitos políticos, onde, nesse caso, a mulher acaba sendo muito prejudicada. Já abriram universidades, mas a mulher vai ter que ficar numa universidade e o homem na outra. A mulher, se quiser viajar pelo país, ela tem que estar acompanhado de alguém da sua família. Enfim, né, atrocidades como cortar a mão de bandidos e impor regras como barba e roupa, evitar roupas e valores ocidentais. Esses são os princípios do Talibã lá no Afeganistão. É óbvio que eu sei que a bola da vez não é o Afeganistão, é a Ucrânia. E a gente tem que ir falando um pouco da Ucrânia como uma novela. Já comentamos várias vezes aqui, em vídeos anteriores, e vamos contando os capítulos que acontecem pouco a pouco. Não adianta querer fechar a questão sobre tanto o Afeganistão, porque é um regime que está se instalando, né? E que lá existe um Estado Islâmico Khorasan. São Estados Islâmicos ISIS-K, o K é de Khorasan, que entende que o Talibã negociou com o Ocidente, está negociando, quando ele vai para a Noruega negociar, e por isso está traindo a causa islâmica. E daí o porquê desse Estado Islâmico do Afeganistão promover uma série de atentados contra o próprio Talibã. Pra você ter uma ideia, é o extremismo do extremismo. Mas a grande novidade é realmente, vejam que a minha voz está ruim, né? Essa saída aí do Talibã para negociar na Noruega a tentativa de liberação desses 10 bilhões de dólares que estão presos em bancos internacionais. Não foi dito nada dessa conversa, é óbvio que ninguém vai abrir, digamos assim, as coisas tão facilmente ao Talibã, a menos que ele prove que não está dando salvaguarda a outros grupos terroristas e que não está infringindo os direitos humanos, né? E então vai ser preciso que essa negociação avance aí. Mas essa é uma novidade, né? O Talibã sentando à mesa para conversar com o mundo ocidental, tentando a liberação de verbas. Olha aí, um pouco de cultura, né? Aliás, nossa senhora, Facebook perdeu aí 230 bilhões e não sei quantos milhões de usuários, Telegram sendo
arriscado de ser proibido no Brasil, mas tudo isso depois a gente fala na segunda quinzena. Na primeira quinzena de fevereiro foi o Spotify. Deixa eu até sair daqui para... Spotify anuncia medidas para combater desinformação sobre Covid após polêmica. Decisão é anunciada após o movimento de boicote lançado por Neil Young por conta de podcasts anti-vacina. A plataforma vai incluir links confiáveis em todos os episódios que mencionam a Covid. Ela até tirou lá o podcaster dele, Joe Rogan, porque é a maior plataforma de streaming de música. Vários outros cantores tiraram a sua música do Spotify, David Crosby lá embaixo, Stephen Hills, Graham Nash, por conta de mentiras ou de ações que negacionistas, né? E isso pegou muito mal para o Spotify. E aí, então, o Spotify voltou atrás e retirou esses podcasts negacionistas, porque ele perde milhões de seguidores aí quando esses cantores, essas celebridades internacionais, lembrando que o Spotify é a maior plataforma de streaming de música do mundo, né? Mas vai se meter a mencionar sobre Covid? É cometer besteira, né? Mas é bom acompanhar tudo que acontece com Telegram, com Facebook, que agora é Meta, né? Eu tenho dito muito que essas notícias ligadas ao mundo da informação, da internet, são fundamentais para a nossa vida aí, né? E um pouco do que a gente tem que fazer aqui, eu estava conversando com os alunos esses dias, é que vocês estão recebendo um batalhão de informações. E o nosso papel como professor aqui é exatamente dizer, olha, a gente conhece a banca, a gente conhece os concursos há 20 anos, raramente nós somos surpreendidos, né? E aí trazer essas informações para vocês, essa seleção rápida de 30 minutos, visa exatamente deixá-los não perdidos para saber para onde vai, porque o mundo vive não só no Brasil, mas em todo lugar, até no próprio Spotify, imagina você, que não tem essa função, assuntos ligados ao negacionismo. Ok, tem a sua liberdade de expressão, mas vamos deixar tocar a música aí, vai, por favor. Olha aí, no capítulo Eu Sei que nessa semana Macron foi negociar, Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, foi, o próprio Bolsonaro esteve, há conversas, esperava-se que no dia 16 a guerra começasse, a Ucrânia declarou até que era um feriado nacional, e, enfim, é sempre uma novela essa história que está se arrastando desde dezembro. Eu não posso aqui bater o martelo, seria irresponsabilidade minha. Eu vou contando fatos que eu considero relevantes daquela quinzena sobre esta tensão. A tensão todos nós sabemos. Já existe uma guerra civil desde 2014 dentro da Ucrânia. O leste da Ucrânia é pró-Rússia e o oeste é pró-Ocidente. Há a ideia de que a Ucrânia entre na OTAN e a Rússia não quer que isto ocorra, porque assim ela estaria tendo a sua segurança ameaçada. E, portanto, a Rússia colocou 130 mil homens, 30 mil na Belarus e 100 mil, fazendo quase que um cerco em volta da Ucrânia. Tenho sempre repetido, quem quer estudar isso precisa de mapa. Tá? A notícia dessa quinzena, que é bem forte para mim, é que os Estados Unidos mandarão, né, mas já mandaram 3 mil soldados. Eles não estão mandando soldados para a Ucrânia. Para a Ucrânia eles mandam suprimentos militares. 2 mil vão ficar na Polônia e na Alemanha e 1.000 na Romênia. Porque ambos, Polônia, Alemanha e Romênia, fazem parte da OTAN,
que é essa organização militar liderada pelos Estados Unidos, na qual a Ucrânia gostaria de participar, parte da Ucrânia pelo menos, né? É necessário sim aprofundar esse tema e olhar com muito cuidado, porque existem muitas nuances, mas é também necessário não tentar esgotá-lo e ficar achando que é o único assunto que você vai estudar para a prova. Vai fazendo junto comigo aqui nas quinzenas as notícias. Os americanos mandando soldados é uma ação bem forte, né? Além de terem deixado mais 8 mil soldados de prontidão no próprio Estados Unidos. É sempre a gente imaginando que eu odeio essa palavra, mas vou falar narrativa. As narrativas são sempre contraditórias. E a gente fica no meio desta confusão. Nunca uma prova vai perguntar as narrativas, mas sim os fatos ocorridos. Hoje existem exercícios militares em Belarus, né? Os americanos estão mandando tropas, Reino Unido está mandando suprimentos, há ajuda financeira para a Ucrânia também, a Ucrânia treina seus soldados, e isso são fatos. O que Putin, que Biden e que secretários de governo afirmam, a gente não pode ficar levando em consideração toda hora, senão a gente vai pirar. Vamos atrás dos fatos, tá? Muito pé no chão nessa hora aí. Maravilha? Próximo slide. O nosso ritmo é bem esse mesmo, né? É trabalhar com temas direto ao ponto, sem muitas churumelas. Eu tenho recebido elogios, graças a Deus. No dia de um vídeo meu, bateu 8 mil. E assim, tenho conversado com gente do Pará, do Manaus, do Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos vocês aí, do Brasil inteiro que nos assistem, né? Interiorzão de São Paulo, Minas. Isso é muito legal. Uma novidade, toda vez que tem uma notícia que é novidade, é o que os concursos adoram. Tribunal alemão condena ex-coronel sírio por crimes contra a humanidade. Em veredito superior, histórico, por isso, supervisor da prisão do serviço secreto foi condenado à prisão perpétua. É o primeiro julgamento no mundo sobre tortura patrocinado pelo Estado na Guerra Civil da Síria. Ora, já tivemos outras condenações, Tribunal de Nuremberg, nazistas, Guerra da Sérvia e outras tantas guerras civis. Mas este aí fugiu da Alemanha, ele e um outro cara fugiram da Síria e foram para a Alemanha, foram capturados e desde 2011 que existe a Guerra Civil na Síria, que nós já comentamos, né? É uma guerra civil contra Bashar al-Assad, o que ocorre né, que esse cara foi aí condenado na Alemanha por um tribunal penal à prisão perpétua. Então, é uma guerra civil que tem cometido atrocidades e este cara pegou prisão perpétua. Tá? Guerra Civil da Síria. Como não falar de Moisés, né? O homem assume participação na morte de congolês, se apresenta à polícia. Ninguém queria tirar a vida dele, diz em vídeo. Bom, eu acho que todo mundo ficou mais careca. Agora estou deixando o cabelo crescer, mas ficou bem informado sobre esse episódio de um congolês que veio para o Brasil, fugido do que acontece no Congo, e foi espancado violentamente. As cenas são dramáticas, que revelam, sim, o racismo estrutural, que revelam, sim, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro, né? Onde ele foi ali lutar ali pelo seu ganha-pão, R$200 é dinheiro, sim, para muita gente nessa crise, e há de se respeitar isso nesse momento. E esta atrocidade. Bom, prenderam as pessoas. Não temos nem muito o que dizer, né? Lembra o episódio do Floyd, mas ali era o Estado cometendo esse tipo de ação. Agora, numa loucura de
pensar que é justiça com as próprias mãos, isso está crescendo cada vez mais no Brasil, isso é muito perigoso para a sociedade, isso leva à organização de milícias e os caras se apresentaram, era uma coisa que só foi revelada depois lá no quiosque, a família agora diz que nem quer administrar o quiosque, mas o que eu fiz foi colocar aqui um pouco para você, nesse próximo slide, para entender um pouco do que acontece, né? Guerra e miséria. Entenda por que milhares abandonam a República Democrática do Congo, que é bem no interior da África. Terra do jovem Moise Kabagangue, assassinado no Rio. Segundo o maior país da África, um dos mais pobres do mundo, a República Democrática do Congo, enfrentou guerra civil até 2003, mas continua sendo palco de violentos confrontos entre diferentes etnias e disputa por recursos naturais. Com mais de 5 milhões de deslocados, o país está no mais alto nível de emergência de ajuda da ONU, né? 5 milhões deslocaram internamente. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente não sabe, né? Mas olha que coisa interessante. Esse dado é muito legal. Quais são os países que têm mais refugiados no mundo? Vou falar bem devagar, já falei outras vezes, mas Síria, Venezuela, Afeganistão. A Afeganistão deve aumentar muito. Mianmar, 5 mil pessoas fogem por dia do Afeganistão. Sudão do Sul e o sexto é o Congo. O Congo. Tá? O Congo, no Brasil, é o terceiro país aí de pessoas que vêm para cá. Tem mais de 1.000 congoleses aqui. Síria e Venezuela lideram a presença de refugiados, e refugiado é um status que a pessoa adquire e que tem uma série de privilégios. Ora, se vem para cá 1 milhão de alemães trabalharem no Brasil, isto não é refugiado, isto aí é alguém que é migrante. Agora, quando o governo e o Ministério da Justiça entende que ele é refugiado, é porque ele tem alguns direitos, né? Então o Congo vive essa guerra civil porque lá, por acaso, né, tem diamante, cobre, cobalto, ouro e milícias e etnias diferentes brigam entre si. Para fugir dessa violência, Moise veio para o Brasil para ser morto aqui, ele e sua família, de um modo assustador. Isso só não é um caso isolado. Não podemos tratar como um caso isolado. Temos que, sim, se assustar com as cenas de violência, todavia entender como que esse contexto maior, que eu repito, de xenofobia, de tratamento de refugiados, desta herança escravista onde o trabalho braçal tem que ser ao negro e ele é visto como inferior. Todo dia aquele maluco lá, Sérgio, não sei das quantas, disse que foi um bando de vagabundo matando vagabundos. Imagina, meu irmãozinho, R$200 é muito dinheiro para essa gente pobre que vive em condições precárias num país de 13 milhões de desempregados e subempregados. E esse cara é morto de uma forma atroz, tá? Não é bom sempre fazer essa ligação entre o Congo e por que esse cara veio parar aqui, e por que essa tragédia, e se não tomarem atitudes, enfim, não punir rigorosamente esses autores, é aquela velha história de que a história se repete. Não gosto nem de falar desse assunto. Olha aí, Biden anuncia a morte de chefe do Estado Islâmico e operação dos Estados Unidos na Síria. Al-Kaleshi teria acionado artefatos explosivos quando foi cercado por forças especiais americanas, segundo o presidente dos Estados Unidos. O ataque deixou 13 mortos, incluindo 6 crianças e 4 mulheres. Vamos explicar isso aqui. Virou até uma grande reportagem do Fantástico. É assim, havia uma prisão numa cidade lá, porque eu mostro para vocês, onde estavam presos, desde 2019, os antigos militantes do Estado Islâmico da Síria.
E aos poucos os americanos foram saindo de lá, e aí o que aconteceu? Foram lá e tentaram soltar esses militantes. Ora, forças americanas e forças curdas, que é um povo que vive ali, recapturaram esses militantes do Estado Islâmico da Síria, que não tem nada a ver com o ISIS-K, né? E os Estados Unidos, numa ação parecida com a que matou o Osama Bin Laden, na hora que foi matar o atual líder do Talibã da Síria, do Estado Islâmico da Síria, ele se detonou e matou a família toda e todo mundo que estava ali, tá? É isso que está dizendo aí, esse slide, tá? Então, uma tentativa aí do Estado Islâmico da Síria, que é outro Estado Islâmico, se reorganizar. Ao que tudo indica, a operação foi bem sucedida. Hoje, o Estado Islâmico procura se estabelecer nesses países aí. Tanto que eu já contei do golpe em Burkina Faso. Mas é aquilo que eu falo, o Estado Islâmico começa essa região do Sahel, que a gente chama, ou África subsaariana. Eles estão se instalando nesses países, tentando retomar, porque sabe que lá no Oriente Médio a pressão sobre eles é muito grande, tá? Então, e a Etiópia vive uma guerra civil também com a região de Tigré. Então é uma região muito complicada e por conta disso o Estado Islâmico tenta se instalar também nessa região aí. Então existe Estado Islâmico nessa região da África, Estado Islâmico na Síria, Estado Islâmico cá, lá no Afeganistão. Bom, é uma historinha já contada, e aqui eu quero que você apenas guarde, falando um pouco de Brasil, guarde essa ideia. Por que subir os juros da taxa Selic, que é a taxa que o governo paga para contrair dinheiro para fechar as suas contas? A ideia é que quando você aumenta a taxa Selic, aumentou agora na primeira quinzena de fevereiro, para 10,75%, que é o juro básico da economia que o governo paga, para tentar controlar a inflação que foi de mais de 10% em 2021 e continua alta já em janeiro de 2022. Aumentando os juros, replica em toda a economia, o dinheiro fica mais caro, o financiamento do carro fica mais caro, o financiamento da casa própria fica mais caro, o financiamento da geladeira fica mais caro, porque o dinheiro começa a sair da produção para especulação, e aí você inibe o consumo, e ao inibir o consumo, você tenta conter a inflação. Esta é a intenção do Copom, que promete não aumentar os juros tanto. Mas isso é péssimo para o Brasil, porque trava a economia que eu falei, que tira-se o dinheiro da produção e vai para especulação. Isso já era uma, digamos assim, uma narrativa, lá vou eu, dita pelo Banco Central e dito por todos os analistas econômicos, que essa seria a tendência aí neste ano aqui no Brasil. É só entender qual é a função desta providência. Bom, até que enfim pararam com essa besteira, né? O governo publicou uma portaria que, com a quantidade de informações que existe hoje, não é necessário mais que a pessoa tenha que comparecer ao INSS para aí dizer que está viva, né? E ali, então, eu não vou ler, eu digo sempre para os alunos o seguinte, aqui é para não ocupar o seu tempo, é você passar pelas notícias mais importantes. Aluno bom, aluno esforçado, aluno que está se preparando, né? Não pode ser paraquedista, dar o print e ler tudo com calma. Mas é óbvio, votação, alistamento, declaração de imposto de renda, tudo isso serve como prova de vida. E não faz mais aquela coisa dos velhinhos na cadeira de roda ter que ir no banco ou ir no INSS provar que está vivo. Graças a Deus tiveram essa sensibilidade aí, porque eram cenas
dramáticas. Meu pai mesmo, antes de morrer, fazia hemodiálise e nós tínhamos que levá-lo para provar que ele estava vivo. Uma insanidade, uma insanidade. Hoje, imagina, se controla a nossa vida de toda forma. E há de se conseguir informações de todo modo. Uma boa notícia, depois você também lê com calma, o Brasil, aí ó, o governo anuncia adesão a um programa que permite brasileiro evitar fila na chegada aos Estados Unidos. Global Entry permite ingresso nos Estados Unidos sem passar por filas de imigração. Além de inscrição em plataforma, o interessado terá que pagar uma taxa e ser aprovado por autoridade de aduanas dos Estados Unidos. É uma desburocratização para a chegada àqueles que querem entrar nos Estados Unidos. Agora de ficar abrindo as malas, enfim, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu sei que dizem que é um saco, né, chegar nos Estados Unidos. Eu preferi ir para a Europa como historiador. Isso é um programa, só que toma cuidado para não ficar confundindo com a OCDE. Isto é uma coisa para desburocratizar, guarda esse nome, né, para desburocratizar a entrada nos Estados Unidos. Global Entry. Hoje eu estou bem rápido porque eu não quero passar muito. Saiu a indicação do Oscar dos filmes. Aqui eu destaco Ataque dos Cães, mas se o seu concurso for, digamos assim, em abril, dificilmente você terá já o resultado, porque o Oscar é só dia 27 de março, mas já vai dando uma lida nos nomes, né? Duna, Belfast, Ataque aos Cães, e tem uma coisa bem legal, que está no próximo slide, que aí, sim, eu acho que é bem a cara de provas brasileiras. Onde eu moro, dirigido por brasileiro, concorre ao Oscar na categoria de documentário em curta-metragem. Então nós temos um brasileiro, que é o co-diretor Pedro Cos, deste documentário de curta-metragem, que chama Lead Me On, em inglês, que conta a história de moradores de rua em Los Angeles e São Francisco. É o fato do tão sonhado Oscar que venha para o Brasil. Está aí, então, uma indicação de melhor documentário curta-metragem Onde Eu Moro. A conferir se ganharemos só dia 27 de março, saberemos. Mas guarda o nome, hein? Essa é a dica. Guarda o nome. Porque VUNESP, principalmente, adora fazer essas surpresas malditas. Bom, esta Câmara aprova texto base de projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Texto aprovado confere ao Ministério da Agricultura o poder de registrar as substâncias. É aquele negócio. Uns chamam de PEC do veneno, outros chamam de PEC do alimento saudável. Sempre as duas visões. O problema é o seguinte: só nos últimos 3 anos já foram liberados 1.500 agrotóxicos, inclusive alguns que são proibidos fora do Brasil. Alguns que produzem células cancerígenas. E agora não vai chamar mais agrotóxico, vai chamar pesticida. E quem vai decidir, aí é que está o grande problema, é o Ministério da Agricultura. Não é mais o Ministério da Saúde nem a Anvisa, que são autoridades sanitárias, que entendem de saúde pública e podem perceber se aquela química faz mal para a nossa saúde ou não. É o que eu digo, o rico compra o orgânico, né, que é mais caro. A gente, aí classe média, vai ter que comprar o que está mais barato mesmo, e estamos vulneráveis aí a essas novas regras. Diminuiu até o prazo para registro desses agrotóxicos. Eu sei que é preciso ter tratamento, sobretudo para o Brasil, que é forte no agronegócio, mas é tomar um certo cuidado, porque de repente começa a chegar a informação fora do Brasil que alguns agrotóxicos são usados em determinados alimentos, e isso só vai complicar a nossa vida no campo da exportação. Meu Deus, quanta coisa hoje! Bom, tá aí, ó.
boa notícia, hein? Deixa eu sair daqui. Acessa lá, valores a receber, para saber se você tem, aí depois do dia 14 de fevereiro, eu já acessei, não tenho, se tem algum dinheiro esquecido, toma cuidado com golpes. O Banco Central anunciou um novo site, porque quando ele abriu, a procura foi tão grande que ele teve que cair, sair do ar, e agora tem um novo site aí do Banco Central para, acho que são 8 bilhões de reais que as pessoas podem requerer. Parece que eu acessei e assim, não tinha nada lá, já tinha pegado tudo. Mas dizia o seguinte, vai dizer, você tem ou não tem? Aí depois, em março, você vai poder aí receber esse dinheirinho que é seu e de justa, né? Que volte para o seu bolso. Tá aí o Banco Central, depois de ter feito a besteira de lançar algo que sabia que as pessoas iam acessar, lançou um novo site aí. Bom, esta é uma besteira horrível, uma polêmica asquerosa, repugnante, criminosa, de Monark e de Adrilles e de Kim Kataguiri, que foram fazer apologia do nazismo. Isto é crime, não tem conversa, é crime, porque ele não só... porque o nazismo deveria poder ser defendido até para as pessoas poderem conhecê-lo. Não pode ser defendido, porque dentro dos princípios do nazismo existe a eliminação de pessoas. E não é só judeu, eles matavam testemunhos de Jeová, matavam negros, homossexuais, né, e outras minorias dentro da Alemanha. 6 milhões de judeus. Eu não quero nem muita conversa com isso, porque eu, como professor de história, eu sou intolerante à intolerância, né? Não dá para aceitar esses caras acharem que é possível. Aí estão sendo investigados pelo Ministério Público. Um foi mandado embora, o outro perdeu grana para largar a mão de ser besta, esse Monark, não tenho o que dizer, porque tiraram dinheiro do canal dele, porque ninguém vai anunciar mais. Isto é bem legal que assim seja, até para que as empresas entendam que elas têm que investir em desenvolvimento sustentável, né? Para tudo, porque as pessoas estão ficando críticas e vem esses bucéfalos aí falar em nazismo. Ave Maria, um abraço bem feito, se lascaram, que sirva de exemplo. Bom, aqui é o jabá. Esse é meu WhatsApp, ali é o link que está ligado ao Vencendo Concursos, né? O programa de afiliados com o Cristiano, onde eu escrevi 3 volumes, são 300 questões. Cada volume tem aí, esse é do volume 1, tem aqui, já fiz até outra capinha do volume 2, né? Então deixa eu explicar. Eu fiz questões de janeiro a setembro, de atualidade, 50 de Brasil e 50 de mundo, comentadas, e isso é que é o grande barato, e 90% inéditas. De setembro a dezembro é o volume 2, 50 de Brasil e 50 de mundo. E de dezembro a comecinho de fevereiro, eu terminei faz 3, 4 dias, o volume 3. Tá? Cada um custa R$25. Então eu quero fazer aquilo que os editais estão fazendo, que é pegar 2021 para cá. São 300 questões. E eu já estou fazendo 4 e vou fazer uma coleção completa e vou vendendo baratinho a R$25, porque exatamente a pessoa não precisa... vai virar uma coisa grande. Aí vira 70, 80, pesa muito. Vai comprando aos poucos, né? Manda um WhatsApp para mim e eu ou entra lá no Hotmart, se quiser pagar no cartão, porque eu não tenho maquininha de cartão, faz um Pix e eu envio o e-book, tá? Lembrando sempre que não pode repassar, que é crime. Teve uma pessoa que fez isso, eu estou acionando e eu falo numa boa, porque é o meu ganha-pão. Fez isso e eu estou em negociação com ele se ele vai me pagar os 8 exemplares que ele repassou ou se eu vou ter que processá-lo porque eu descobri, a gente descobre isso.
né? E acho uma besteira, o cara gasta um dinheiro e depois fica colocando na internet. É o meu jabá do meu trabalho, né? A grande novidade é que está pronto o livro 3, que vem até fevereiro de 2022, e aí é só entrar em contato. Mas, além disso, comenta os nossos vídeos, dá um like, se inscreva, conheça os cursos do Vencendo Concurso, veja os vídeos. Assim, é impressionante como a gente abrange o Brasil todo com prefeituras e todo tipo de concurso. Está aqui os endereços do Vencendo, né? Entre em contato com o Cris. O Cristiano é um cara maravilhoso, meu amigo irmão, tá? Esta ficou um pouquinho maior do que as outras gravações, porque o mundo realmente está vivendo uma infodemia, que é uma informação demais, e eu precisava aqui tratar. Eu tenho uma limitação de tempo e por isso não consigo. E aí é o que eu digo, os livrinhos acabam completando essas informações. Todas elas eu transformo em questões depois. Teria muito mais coisa para falar, mas essa é a nossa proposta. Tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido. Poxa, um vídeo de mais de 8.000 visualizações. Repassem para as pessoas o vídeo. E vamos com fé em Deus, que vai dar tudo certo. Vamos rezar por Petrópolis, né? Porque também depois a gente comenta essa tragédia. Esse é o recado da primeira quinzena. Fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.